é totalmente diferente, o comportamento é totalmente diferente. Eu tenho filho, ela não tem. Ela tem um cachorro, ela é louca pelo cachorro, eu tenho um cachorro, mas eu sou mais ok, não tenho muito tempo. Então, percebam, ela tem um gosto, eu tenho outro, ela tem um comportamento, eu tenho outro. Então, isso dentro de um negócio faz diferença? A gente entender quem é o cliente? Então, é o pilar. É fundamental eu saber quem é o meu cliente. Então, quando a gente fala aí de exercício mental, quem tem negócio aqui, levanta a mão. Todo mundo? A maioria, né? Sabe aquele cliente que você fala assim, eu queria uns 10 a 20 clientes como esse. Se eu tivesse 10, 20 clientes como esse, eu tava nadando de braçada. Não tem? Aquele cliente que você fala, ai, esse é a cereja do bolo, queria mais uns 10 assim? Ótimo. Então vocês entenderam. Pense nesse cliente ideal e aí a gente pensa, como que... Eu costumo fazer aquela brincadeira do Globo Repórter, lembra? Quem são eles? O que eles consomem? Como se reproduzem, sabe? São perguntas básicas. Do que ele faz? Qual que é o maior desejo, a maior dor desse cliente? Então, mediante a todas essas perguntas, eu criei o quê? O cliente ideal. O que é o cliente ideal? É uma persona. Então, no mundo do marketing digital, vocês já ouviram falar de persona? É muito comum, não é? Persona nada mais é que um personagem que você criou mediante ao mundo ideal que você quer no seu negócio. Porque se eu tiver vários outros clientes com essa característica, eu obtenho um resultado melhor. Então, quando eu crio essa persona, eu dou vida a ela. E aí eu vou fazer de tudo para entender como essa persona funciona, onde ela está e tentar trazer mais personagens como esse. Então, o primeiro ponto. Ouça com os olhos e ouvidos. O seu cliente, ele fala o tempo todo. Principalmente aquele cliente chato. Que a gente fala, ai, que cara chato, ele reclama de tudo. Mas será que não é bom a gente ouvir uma reclamação? Tem coisas que a gente tem que filtrar. Porque tem pessoas que reclamam de tudo. E não vai agregar muito. Vai reclamar do preço, vai reclamar do atendimento, mas tá ali, né? Reclamando, mas tá ali. E eu gosto de trazer isso, fazendo um contraponto com o Reclame Aqui. O Reclame Aqui, ele é um serviço que a pessoa vai lá, ela reclama, mas se a empresa atende a reclamação, ela vai lá dar uma carinha e fala, você voltaria a comprar? Voltaria. O que significa? Que é o comportamento do consumidor. Ele está dizendo, não estou satisfeito com esse ponto, mas eu quero ser ouvido. Eu quero ser ouvido, exatamente. E a gente acha que a gente está no mundo digital e que as pessoas estão com o celular na mão e que ela quer tudo automatizado. Quem gosta de serviço automatizado aqui? Totalmente automatizado. Zero contato. Ninguém sabe o seu nome, ninguém te dá um bom dia, ninguém te dá um sorriso. Você gosta disso? Ninguém gosta. Nós somos seres humanos, a gente gosta de contato. Tem um mercadinho do lado da minha casa que eu vou porque é rápido. Então, às vezes, falta uma coisinha ali, eu vou. Mas é um povo mal criado, não me dá boa tarde. Eu tô lá porque é cômodo pra mim. Mas não é legal. Então, eu compro. Eu poderia gastar mais lá? Poderia. Eu só vou assim, acabou uma banana, eu vou lá e pego a banana. Meu ticket médio poderia ser aumentado se eles fossem mais simpáticos. Se fosse um atendimento mais humanizado. Não é. Então, Débora, mas o mundo é digital. É, mas nós somos pessoas e a gente gosta desse olho no olho. A gente gosta de um sorriso. A gente gosta de ser chamado pelo nome. Isso, para quem é do varejo, do comércio, é essencial. Mas eu tenho um e-commerce. A mesma coisa. Você vai ver lá o perfil, né? A experiência do usuário. Se ele não se sentir acolhido, ele fica quanto tempo na sua página? Ele vai embora. Mas e transitou? Pode ir lá, tem métrica no site. Você vai ver que ele não ficou muito tempo, porque ele não se sentiu acolhido mesmo no ambiente digital. Então, o seu cliente, ele fala com você o tempo todo, nas perguntas que eles fazem. Então, às vezes o cliente fala assim, poxa, Débora, eu não sei que conteúdo que eu gero na minha rede social. Pega as dúvidas do seu cliente. Porque às vezes a dúvida de um é a dúvida de vários outros.
que você aproxima, que você gera conteúdo e você tem autoridade no que você fala. Você está dizendo que você tem propriedade naquilo que você está solucionando uma dor, você está explicando para ele. Ó, os nossos advogados aqui, eu vou explicar sobre, sei lá, direito do trabalho. Eu vou dizer ali em alguma área que eu entendo que eu sou autoridade ali naquele ponto. Isso gera dúvida para outras pessoas. E quando você gera um conteúdo nesse nível, você está dizendo, eu tenho lugar de fala, eu sei do que eu estou falando. E as pessoas falam, esse cara é bom, ele sabe do que ele está falando, ele conhece, tá? Então as perguntas, as reclamações, os elogios, às vezes a gente não escuta o elogio do cliente, né? Ou as críticas. Eu tenho clientes que eles falam assim, poxa, o meu atendimento é o diferencial do meu negócio. Então, o meu, proprietário, e do funcionário. Aí entra lá no Google Meu Negócio, como que está a opinião do pessoal? E ele não tem noção que o funcionário está atendendo mal. E talvez o funcionário está atendendo mal porque ele não foi qualificado para aquilo. Porque ele é um parente, porque ele é filho de um amigo, ele não foi capacitado para aquilo. Então ele não foi treinado. E o seu negócio você vai atender com amor, porque é o seu sonho, você está engajado. Mas às vezes um funcionário, e a gente está falando de mão de obra, que está difícil para todos os setores, essa acho que é uma dificuldade aí unânime em indústria, comércio e serviço, a qualificação da mão de obra. Mas a gente, como pequeno, a gente não pode capacitar, porque a gente tem ali condições para isso. Então, como que eu quero o meu negócio? Eu, melhor do que ninguém, sei o que eu quero para o meu negócio. Então, eu tenho condições de capacitar o meu funcionário para que ele entregue exatamente aquilo que eu desejo. E se ele não entregar, faz sentido eu manter esse funcionário? Ele vai reclamar de mim, eu vou reclamar dele, e o cliente vai reclamar de mim e dele. Tá? Então, esteja atento, peça feedback, use o Google Meu Negócio, observe o comportamento na sua loja. Às vezes, a gente está falando também de perfil de cliente. Tem cliente que entra falante, tem cliente que observa. Tem cliente que não quer contato. Tem cliente que já é super dependente. Ele quer que você pegue na mão dele. Vocês precisam estar atentos a essa diferença de comportamento. Porque às vezes não quero contato. Se eu quiser, chamo. Porque aí tem aquele vendedor que é chato, né? Que fica indo atrás da pessoa. Tem gente que adora. Eu não gosto. Eu gosto de escolher e depois eu chamo. Mas eu tenho, a minha irmã, por exemplo, ela quer pegar o vendedor e ir com ela ali. Tá? Então, tudo bem, são perfis de clientes e eu preciso estar atento. Só de entrar numa loja, na escola, no meu escritório, tipo de pergunta, eu já vou entender que tipo de cliente que eu estou falando, tá? Mas se eu não tiver atenção, que é o que a gente fala, de empatia, de escuta, de entender, às vezes a gente precisa só ouvir. O cliente chega lá no Sebrae, ele senta, a gente deixa ele falar. Porque às vezes ele fala assim, o meu problema é marketing. Quando ele terminou de falar, a gente fala, não, seu problema é finanças. Não tem nada a ver com marketing. O marketing é lá na frente. Então a gente precisa ouvir com carinho e atenção. Que isso gera o rapport, que eles falam em vendas, que é essa conexão, que é a confiança de ter ali do seu lado. Você está ouvindo e ele se sente seguro de cada vez mais te dar subsídio para você entregar o que ele precisa, tá? Análise simples de venda. Olhe os seus relatórios de venda. Quem olha relatório de venda para saber o que vendeu, quando vendeu, o tipo de cliente, quanto ele comprou, que época ele comprou, tem aquele perfil de cliente que ele só compra na promoção. Tem aquele perfil de cliente que compra os produtos mais caros. Quem faz essa análise? Ninguém, gente. Pelo amor de Deus. Não, mas é importante, porque às vezes você está apostando num produto e esse produto nem sai. E você está gastando lá, você está com estoque parado. A gente tem uma indústria que a gente está atendendo agora. Ele tem mais de 70 mil parado, deve ter uns 3 anos, empoeirando, amarelando. Não vende, não vende.
e ele não vende, deixa aí. O que eu estou fazendo? Eu estou rasgando 70 mil reais. Que vai virando 50, que vai virando 30, que vai virando 20. Você está rasgando a cada ano. Então, será que vale a pena manter esse tipo de produto que não te traz nada? Ou então aqueles restaurantes que deixam o cardápio mais de não sei quantos sabores. Né? Eu vi um negócio engraçado, era um carrinho de churros que tinha mais de 100 sabores. Eu falei, gente, mais de 100 sabores de churros, pra mim é tão básico. Doce de leite, chocolate, coco, da onde? Eu falei, espera lá. Não é? Aí eu perguntei, curiosa que eu sou, trabalho no Sebrae, eu falei, moço, mas me diz uma coisa, qual é o seu carro-chefe? O de doce de leite. Falei, então tá bom. Mas ele tá lá. Aí eu falei, quais são os sabores? Doce de leite com coco, doce de leite com granulado. São sabores diferentes? São. Ele usou uma excelente ali marketing, mas tem 100 sabores. Quem que vai comprar o tradicional. Mas de repente ele tá com custo lá, gastando insumo que talvez ele nem vai usar tudo. Que vai desperdiçar, que vai vencer, que não vai ter saída. Então será que vale a pena? Isso que a gente precisa analisar também. Criar uma dúvida também na cabeça do cliente e perder até a venda. Quando você dá um leque muita opção para ele entra em confusão, chega um momento que ele fala, então eu vou comer um hot dog. É isso. Mas essa situação que você está dizendo não é só para comerciante. A gente não, geralzão. Eu, como advogado, eu vejo os empresários, aqui tem um empresário da educação, e eu atuo para um desses empresários. Um dia eu cheguei para ele e falei assim, quantos alunos você tem? Ele não soube me responder para um. Qual que é o valor do teu ticket médio? É R$1.200. E como que você está nessa situação? Aí sabe o que nós vamos descobrir? Que ele dava 70% de bolsa e ele está contando com o ticket médio lá em cima. Seja, ele dá, mas... Então ele não conhece o negócio dele. Não. Você confere seus boletos, se for? Não. A taxa de inadimplência, um aluno que deixa, né, um pai que deixa de pagar e você não faz um alcance para novos, o quanto você perde, mas as suas contas estão lá. Então, se aumentar ali o número de inadimplente, as suas contas, você não vai poder virar e falar assim, não vou pagar imposto esse mês porque os pais não pagaram. Infelizmente, você não tem essa opção. Mas se a pessoa não faz esse acompanhamento, ela não sabe. Realmente. Tá? Então, quando a gente faz essa análise, que pode parecer... Gente, é simples, faz uma planilhinha. Hoje em dia tem tanto aplicativo, tem tanto recurso gratuito para fazer isso. Então, é muito mais simples. A gente tem inteligência artificial aí que está fazendo tudo pra gente, né? Então, se você sabe usar, você tem condições de fazer controles ali que você nunca pensou. Ele te dá relatório, te dá tudo bonitinho. Então, eu preciso fazer o meu negócio acontecer e ter dados. Será que está valendo a pena? O que eu tenho de bom? O que eu posso melhorar? O que eu estou vendendo bem? O que eu não estou vendendo, tá? Então, quando você conhece o seu cliente profundamente, você não vende o produto, você resolve problemas, realiza desejo. Isso é o superpoder de um negócio. Porque produto qualquer um vende. Pessoa física, pessoa jurídica, qualquer um. Agora, resolver uma dor, um problema, são poucos. E quando você sabe que você resolve uma dor, né, você alivia uma dor, você soluciona ali um problema, aí você tem um diferencial. E quando a gente fala dessa diferenciação, se você não tiver isso, as pessoas vão te procurar por preço. Vamos falar de marketplace. Quem compra aqui no Mercado Livre, Shopee e afins? Alguém compra? Se a gente vai lá e vê o mesmo produto, o que a gente vai procurar? O mais barato. Com frete grátis. Exatamente. Não é? Agora, se a gente está numa loja física, a gente entra numa loja, o atendimento é ruim, a exposição do produto é ruim, não está claro, e o produto está mais barato, você fala, não gostei, não vou comprar. Agora você vai numa loja, a pessoa te abraça, ela entende sua dor, não é isso, é assim que funciona, ela faz aquela venda consultiva.